Em live, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que fraco se apega a militares. Marcelo Matos. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lembra 64 e ressalta que governo fraco se apega em militares. Você acha que os generais que deram o golpe em 64 queriam fazer o que foi feito depois? Um sistema repressivo, sem liberdade de imprensa e com tortura? Não queriam, foi indo. Então, aqui eu acho que é preciso tomar cuidado, atenção. Eu não creio que os que têm mais noção das Forças Armadas, os generais e tal, não só os generais, mesmo nas escolas e tal, eles aprendem que tem que respeitar a Constituição. Não vejo que haja esse... Agora, entre isso e o que vai acontecer, vai depender de duas coisas. De como o presidente atue, e nós já sabemos, em zigue-zague, e como a sociedade reaja. Reunião ministerial. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi. Eu não vou me referir aos palavrões, que já é uma coisa que é descabida numa reunião desse tipo. Mas não é só isso, não. Falta de rumo. Né? Você não vê qual é o foco da reunião. Fiquei realmente, digamos, perplexo diante da desorganização mental. Não é desorganização formal, não. Mental dos que ali estavam. Polícia Federal, uma polícia política? Eu acho que a PF criou uma tradição de relativo respeito. Não posso garantir, porque eu não estou lá, não sei, não posso garantir que não haja tentativas, não haja ligações, é até humano que haja ligações com uns e com outros, e até corpo partidário, mas não pode isso dominar. Numa investigação tem que ver onde é que está o errado e o que está certo. Né? O mesmo vale para a Procuradoria-Geral da República. O novo procurador tem um peso enorme nas costas dele. Eu, sinceramente, eu achei inapropriado o presidente da República ter o visitado ontem. Inapropriado. Tá? Que seja com a melhor das intenções. Inapropriado. Por quê? Porque dá a sensação de que ele está querendo fazer pressão. Presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, não defende necessariamente um tucano em 2022. Eu acho que nessa situação que nós temos, o melhor é defender a democracia e a Constituição. Esse é o fundamental nesse momento. E também, claro, crescimento econômico, bem-estar do povo, emprego, essa coisa toda. Vem junto. Mas eu acho que, se nós formos, como temos frequentemente partido através da fragmentação, a possibilidade, não vamos nos iludir, o presidente Bolsonaro representa uma parcela dos brasileiros. Não vai desaparecer isso. Tá? Bom, é do jogo democrático. Espero que ele mantenha o jogo democrático. Manter o jogo democrático, o que nós temos que fazer? Ter uma parcela maior para ganhar dele. Tá? E como é que se tem a parcela maior? Com a parcialidade ou juntando mais gente? Juntando mais gente. FHC participou de uma live do Jota e ressaltou que o Brasil vive, além das crises sanitária e econômica derivadas do coronavírus, também uma forte crise política e institucional. Bom, são as posições do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Rodrigo Constantino, ele, claro, criticou a reunião ministerial. Pois é, Tiago, ele criticou ali pela postura e pela falta de foco. Não é bem verdade, né? O foco era discutir o programa Pró-Brasil, tanto que houve divergências ali importantes, por exemplo, do ministro Rogério Marinho e do ministro Paulo Guedes, em relação a uma pegada mais desenvolvimentista ou de retornar logo para a questão de estancar a sangria fiscal, né, que, aliás, é uma defesa que o ministro Paulo Guedes vem fazendo porque tem que lidar com a herança maldita de governos anteriores, dos quais fazem parte justamente o Fernando Henrique Cardoso, né? É curioso ver o Fernando Henrique Cardoso falando em fraqueza, né, em ter que se apegar a militares, porque pusilanimidade é uma palavra que define muito bem a postura dos tucanos em relação, por exemplo, à ameaça petista. Essa sim, uma ameaça muito maior à democracia brasileira e sempre negligenciada pelos tucanos, né? Que o Fernando Henrique Cardoso chegou a morrer de emoções ali ao entregar a faixa presidencial ao Lula, né? Porque ambos militaram na esquerda, historicamente falando, né? O PSDB tem sempre essa postura muito prudente, muito sofisticada, mas a verdade é que nunca conseguiu enfrentar os verdadeiros inimigos da democracia brasileira, a esquerda radical. E agora, para derrotar o bolsonarismo, fala em aumentar o foco de alianças e, com isso, não inclui apenas centro, como eles dizem, até porque o PSDB é um centro-esquerda. O que eles querem com isso é botar para dentro gente como Ciro Gomes, gente radical, gente extremista, ou seja,
Para derrotar o bolsonarismo, vale, inclusive, voltar a flertar com a esquerda que vem destruindo esse país há décadas. Não, muito obrigado. Zé Maria, ele não cita ninguém do PSDB, né? Pois é, não se resolve, né? Eu respeito os ex-presidentes da República e os constituintes, né? Decidiram ali que os ex-presidentes ficariam como conselheiros. Daí esta ideia que muita gente despreza, né? De sustentar os ex-presidentes com salários, assessores, carros, todos eles têm. Mas acontece que eles invariavelmente voltam a ser militantes. Eu respeito o ex-presidente Fernando Henrique, um grande analista, né, um intelectual, mas ele criou o PT, foi assim, o PSDB é que criou o PT e os dois se tornaram codependentes. O PT dependia do PSDB, que dependia do PT. E esta lógica foi quebrada com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Não é bem assim. A reunião teve, sim, seus momentos de palavrões, mas é uma reunião, um momento. Aprendi aqui em Brasília de que não quer resolver nada, faz uma reunião ampliada daquele jeito. Não se discute nada, não se aprofunda. Muita gente, muitos setores, né? O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, quando falou de uma maneira mais clara, mais polvo, ele foi alertado pelo ministro Marco Aurélio. Ministro, olha as mesuras. E ele respondeu, mas para que essas mesuras foram usadas até hoje aqui nessa corte? A bem do povo, a bem da população? Não. Então, as mesuras que foram incrustadas aí nos poderes significam e são usadas exatamente para passar um véu no que está acontecendo, fechar os olhos das pessoas. O importante mesmo é decisão. E não é um movimento errático, é um movimento que tem um sentido. O presidente Jair Bolsonaro tem uma obsessão pela liberdade de uma maneira muito mais ampla do que o próprio PSDB. E olha, o presidente Jair Bolsonaro nomeia militares e ex-militares, né, da reserva, porque são as pessoas que ele conviveu. E militares não ficam perdidos de armas nas mãos nos quartéis marchando, não. Eles estudam, um general, para chegar a esse posto, estuda longos e longos anos.